pessoal, vou corrigir com vocês aqui as atividades que eu passei para vocês sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais, tá? Essa questão aqui, esse tipo de conteúdo, tem muito raciocínio lógico, tá? Às vezes a gente nem precisa fazer muito cálculo, então vamos usar bastante raciocínio lógico, tá? Então vamos lá. Primeiro o exercício diz o seguinte: ligue as grandezas que são diretamente e inversamente proporcionais. Então, gente, é só para ligar. Então, ó, distância e tempo. Quanto maior a distância, gente, você vai gastar mais ou menos tempo. Você andou 2 km, você vai gastar um tempo. Se você andar 8 km, você vai gastar muito mais tempo. Então, são diretamente proporcionais. Quanto maior a distância, maior o tempo. Então, esse distância e tempo aqui são grandezas diretamente proporcionais. Ó, tá aqui, certo? Olha lá, balas compradas e dinheiro gasto. Vamos supor que você vai num barzinho, né, ou na bomboniere, você chega lá, compra uma quantidade de balas. Você vai pagar uma certa quantidade em dinheiro. Se você comprar bastante bala, você vai gastar bastante dinheiro. Proporcionais. Do mesmo jeito, gente, se vocês comprarem poucas balas, menos dinheiro se gasta. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra diminui na mesma proporção. Tá? Agora aqui, ó, tamanho da piscina e quantidade de água. Gente, isso aqui é muito tranquilo. Quanto maior a piscina, mais água vai ter que ter para encher, certo? Quanto menor a piscina, menos água vai ter para encher. Então, grandezas diretamente proporcionais. Certo? Continuando. Altitude e quantidade de oxigênio. Essa aqui é um pouquinho de ciência, né, gente? De física, na verdade. Mas vamos pensar o seguinte: quanto mais sobe, né? Você vai, por exemplo, se alguém já foi para uma cidade alta, tipo de Campos do Jordão, quanto mais alto, a maior altitude, gente, menor quantidade de oxigênio, tá? Então, só um comentário: as pessoas que escalam o pico do Everest, por exemplo, o pico do Everest é o pico mais alto do mundo. As pessoas levam cilindros de oxigênio para poder respirar, porque então, quanto maior a altitude, menor o oxigênio. Então, ó, aumentou a altitude e diminuiu o oxigênio. Então, aqui são grandezas de inversamente proporcionais, gente, ó, inversamente. Um aumenta, o outro diminui. Agora aqui, ó, perímetro de uma figura e a área de uma figura, dessa figura, né? Gente, perímetro é o contorno da figura. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, um retângulo, né? Mais ou menos. Não está retinho porque essa caneta aqui, ó. Imagina que isso aqui é um retângulo, tá? Eu vou até fazer melhorzinho porque isso aqui não ficou legal, não. Ó, vou pegar uma figura aqui, igualzinho, um retângulo. Peguei um retângulo. Gente, o perímetro do retângulo é o contorno da figura. Então, se eu pego aqui, ó, começo aqui a medir esse lado, mais esse, mais esse, mais esse, vai dar um perímetro, certo? Vai dar um perímetro. Agora, se eu tenho um retângulo maior, olha só, se eu tenho um retângulo maior, vai dar o perímetro maior, certo? A soma dos lados vai ser maior. Então, ó, quanto maior a figura, maior o perímetro, ó. Quanto maior o perímetro, maior o tamanho. Então, o perímetro de uma figura é a sua área, essa região aqui, gente, a área, olha só. Então, quanto o perímetro de uma figura e a área. Quanto maior é o perímetro, gente, maior é essa região aqui de dentro, ó. Então, se eu andar daqui até aqui e andar tudo isso aqui, vai dar uma metragem. E tem uma área aqui correspondente. Agora, aumentou o perímetro, ó, eu andei muito mais. Isso quer dizer o quê? Que aumentou essa área interna. Então, são grandezas diretamente proporcionais, ó. Grandezas diretamente proporcionais, certo? E por último, uso de celular e quantidade de bateria. Gente, isso aqui é muito tranquilo e é do nosso dia a dia, ó. Quanto mais você usa o celular, menos bateria tem, entendeu? Então, se usou bastante o celular, diminui a bateria. Se você usou pouco o celular, aumenta a bateria. Na verdade, não aumenta, ela conserva, né? Tá bom, gente? Então, o uso de celular e quantidade de bateria. Quanto mais você usa,
menos bateria tem. Então, grandezas inversamente proporcionais. Inversamente. Então, a primeira questão ficou desse jeito, tá, gente? Só então respondendo a segunda questãozinha aí, ó, né? De grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Vamos lá então, ó. Diz o seguinte: utilize seu raciocínio lógico para responder mentalmente as perguntas, tá? Então, vamos lá. Letra A. Se demorei 8 dias, gente, olha a grandeza aqui. 8 dias é a grandeza. Se demorei 8 dias para pintar uma casa. Gente, esse uma aqui, ele é um artigo feminino, mas ele é quantidade, tá? Ele é uma. Se demorei 8 dias para pintar uma casa, pintando 6 casas, irei demorar quanto? Gente, essa questãozinha é regra de 3 simples. Eu vou colocar dessa maneira aqui, ó. Então, o item A. Tá? Item A. Vamos lá. Então, ó, as grandezas são que pode ser medido, gente. Então, dias é grandeza. Os dias podem ser contados, não pode? 1 dia, 2 dias, 30 dias dá um mês, então dias. Dias pode ser contado. O que pode ser contado também? Casas. Casas pode ser contado, são grandezas, né? Uma casa, 2 casas, 3 casas. Então, casas. Se a letra sair um pouquinho feia, vocês me perdoem. Casas. Então tá. Aqui, gente, demorei 8 dias. Ó, 8 dias. 8. Pera aí, deixa eu botar. Ficou muito feio esse 8 aqui. Olha lá, demorei 8 dias para pintar uma casa. Gente, agora olha o que vai acontecer. Daqui para cá, ele vai pintar quantos? Agora ele vai pintar 6 casas. O que aconteceu aqui? Ó? Aumentou as casas em número 6. São 6 vezes. Aumentou esse número 6 vezes. Ele não pede para responder, fazer conta. Mas eu só vou ajudar vocês o seguinte, pensando no raciocínio lógico. Ó. Ele demorou 8 dias para pintar uma casa. Agora são 6 casas. Ou seja, ele multiplicou essa quantia de casas por 6. Então aqui, gente, vai ter que ter uma lógica. Então quer dizer que a quantidade de dias também vai ter que ser multiplicada por 6. Porque se ele levou 8 dias para pintar uma casa, agora são 6 casas, então 8 vezes 6 vai ter que multiplicar por 6 também. Então vai demorar quantos? 48 dias. Ele não pediu para fazer esse cálculo, mas eu estou mostrando para vocês o raciocínio lógico. Ou seja, mais casas a serem pintadas, mais dias diretamente proporcionais. Demorei 8 dias para pintar uma casa. Pintando 6 casas, iria demorar quanto? Gente, a resposta está aqui, ó, 48 dias. Então, a resposta, né? Resposta da A, 48 dias. Certo? Resposta. Olha lá, resposta. Pronto. Vamos para a letra B. Letra B aqui. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Ó. Uma aumentou, a outra aumentou na mesma proporção. Então, a letra B. Ó. Andei 25 km na minha moto com 1 litro de gasolina. Se eu colocar 5 litros de gasolina, darei quanto? Então, gente, a grandeza aqui, ó, quilômetro, distância. A grandeza aqui, vou colocar uma cor diferente agora. Então, a grandeza aqui, ó, quilômetro. Quilômetro é a grandeza. Deixa eu dar uma arrumadinha aqui, ó. Olha lá, quilômetro é grandeza. O que mais é grandeza? Litros de gasolina. Gasolina, litros, né? Gasolina, que está em litros, ó. Gasolina. Gasolina que está em litros. É a unidade de capacidade. Gasolina.
Gente, a unidade de medida de capacidade que está usando aqui é o litro, tá? Com 1 litro de gasolina, ó, gasolina aqui em litros, ó, gente, ó, 1 litro. Se eu colocar 5 litros, ó, ou seja, mais combustível, ó, colocar 5 litros, ficou horrível, mas dá para entender. O que aconteceu aqui, gente? Ele quintuplicou aqui, ó, ele multiplicou por 5. Olha a lógica do exercício, ó. Ele multiplicou essa quantidade aqui por 5, gente. Ó. O que vai acontecer do outro lado? É a mesma coisa. Se ele com 1 litro de gasolina, ele andou 25 km, agora, se ele quintuplicar, né, se multiplicar por 5 essa quantidade aqui, vai ter que dar a mesma lógica. Aconteceu o quê? Vai multiplicar por 5 também, ó. Então vamos ver quantos quilômetros. Ficou horrível esse 5, né? Quantos quilômetros ele vai andar aqui? É só multiplicar 25 vezes 5, né, gente? Ó, 25 vezes 5. Vou fazer aqui no cantinho. 25 vezes 5. É bem tranquilo isso aqui. 5 vezes 5, 25. Sobe 2. 5 vezes 2, 10. Mais 2 que subiu, 12. Então, gente, com 5 litros de gasolina nessa moto, ele vai andar 125 km lá. Isso, um ficou horrível. 125 km. Só grandezas diretamente proporcionais, ó. Aumentou a quantidade de gasolina, aumentou a quantidade de quilômetros que ele vai andar, né, gente? Então, resposta aqui, ó. Resposta, vou pôr no cantinho certo aqui agora. Resposta. Né? Essa viagem irei gastar quantas horas? Ah, não, essa aqui não é dessa não, essa aqui, gente. Vou deixar o R aqui mesmo, é da B. Eu que viajei, tá? Aqui. Então, resposta, né, gente? 125 quilômetros. 125 quilômetros. Olha lá. É a distância que ele vai andar se ele colocar 5 litros. Nossa, tá muito ruim essa caneta aqui. Ó. Quilômetros. Pronto. Tá assim. Tá, pessoal? Então, vamos continuar a correção. Tá bem tranquilinho. Vamos lá.